Pessoal de casa, os eleitores, né? Estamos aqui no cartório eleitoral para falar com a chefe do cartório, para falar da extinção desse local de votação, que é a Escola Estadual José Inocêncio da Costa. Thalita, então, o ano que vem não tem mais esse local de votação aqui em Matão, é isso, né? Isso, a decisão ela foi tomada tendo em vista a falta de acessibilidade do local de votação. A gente tem o TRE de São Paulo, a Justiça Eleitoral como um todo, com uma cobrança dos cartórios que a gente tenha no município locais que sejam acessíveis. É preciso a gente ir vistoriar o local, verificar se a entrada do local é acessível, se tem salas ali que consigam ter sessões acessíveis também, né? E ali no José Inocêncio a gente tem a própria entrada com degraus, né? A entrada tem degraus, para chegar nas sessões a gente tem mais degraus. Então, ali fica difícil que um eleitor cadeirante vote, ou que um eleitor que tenha deficiência visual, ou até mesmo um eleitor que já tenha um pouco mais de idade e tenha um pouco mais já de dificuldade, em razão da idade, ali de se locomover ali dentro do local. E aí, se venha, por acaso, acontecer algum acidente e algum eleitor venha se machucar ali no dia da eleição, essa responsabilidade é da Justiça Eleitoral, até porque há uma cobrança do órgão superior nosso de que escolha os locais mais acessíveis. Então, com a biometria, a gente já vem alocando esses eleitores, essa decisão foi tomada já há alguns meses, então os eleitores que compareceram aqui no cartório para fazer a biometria, nos meses passados a gente já foi realocando, só que não foi suficiente, a gente ainda tem 1.700 eleitores votando ali naquele local de votação, no José Inocêncio. Então a gente está fazendo essa convocação, colocou a faixa ali na escola, não é fake news, como surgiu aí publicado nas redes sociais que poderia ser uma fake news, não é. A gente está convocando esses eleitores para virem até o cartório para poder mudar esse local de votação. A gente tem na região, por que a gente foi mudado esse local? Porque na região ali no centro, a gente tem várias escolas que têm vagas, que têm capacidade de receber esses eleitores. Então, não haverá um prejuízo para os eleitores no sentido de mudar muito a região ali geográfica de onde ele vota. Então, assim, tem opções, os eleitores, a gente está encontrando alguns eleitores que estão achando ruim a troca do local, mas vem aqui no cartório. É inevitável, né? Isso, é inevitável, é uma decisão que foi tomada pelo juiz eleitoral, não vai ter volta, não teremos votação ali no José Inocêncio nas próximas eleições. O eleitor deve comparecer o quanto antes aqui no cartório, o prazo é até o 19 de dezembro, que é o fim desse ano, para escolher o local que ele quer votar. Então, a gente tem nas proximidades, que é a Escola Henrique Morato, a Escola Verônica Dropelo ou até ali na Nova Matão, que é o Adelino Bordion, a gente tem vaga nessas escolas para colocar esses 1.700 eleitores. Inclusive, ele pode escolher o local. Isso, ele pode escolher um desses 3 locais. Ele pode também votar mais próximo, então ele tem esses 3 locais, ou ele tem um local mais próximo da casa dele, que ele pode escolher para votar. Aqui a gente conversa, a gente mostra as opções que tem, onde tem mais vaga, onde tem menos vagas, dentro desses locais que a gente está falando aqui, e o eleitor vai poder escolher aonde ele quer votar. Agora, Thalita, uma outra dúvida que os eleitores têm é com relação à biometria, no cadastro biométrico. O prazo expirou, agora aqui em Matão há cerca de 5.000 eleitores que não fizeram esse cadastramento. Como eles devem proceder para regularizar essa situação? Sim, a gente teve a situação de que o prazo era 31/10, que os eleitores fizeram a biometria dentro do prazo. Quem não fez está com o título cancelado. E o que a gente tem agora, a fase de regularização dessa situação. O eleitor precisa agendar um horário no site ou pelo telefone, que é o 3382-5822, e comparecer no cartório no horário agendado para poder regularizar a sua biometria. Vai ser feita a biometria e o eleitor precisa verificar a situação do CPF, porque com o título cancelado ele tem um bloqueio no CPF. E aí, como a gente vinha conversando, com as compras aí de finais de ano, se o CPF está bloqueado, o eleitor não consegue fazer compras que exigem emissão de nota fiscal, porque ele não tem um CPF ativo.
Então, é bastante importante o eleitor procurar o quanto antes, seja aqui em Matão ou se ele já mudou de cidade, lá no cartório da cidade que ele está morando, para regularizar essa biometria e ficar com a situação regular com a Justiça Eleitoral e não ter problemas aí no seu dia a dia. Lembrando que não há os plantões aos sábados e nem também o horário estendido durante a campanha da biometria, né? Isso, exatamente. A gente não tem mais plantão aos sábados. Tem municípios que ainda está com prazo de biometria para 19/12, então a gente ainda está tendo plantão em outros cartórios, não mais em Matão e não mais em municípios que já encerraram o prazo. E o horário voltou a ser o horário que a gente já tinha, que era o horário das 12 às 18 horas, da meio-dia às 6. Esse é o horário de atendimento agora e com horário agendado. E com menos atendentes. Isso, menos atendentes agora, porque o tribunal, a gente tinha, né? O tribunal mandou contratou terceirizados para a gente e que ficaram até 31/10 apenas. Agora a gente está com os servidores normais do cartório e com os servidores tirando férias também, porque a gente ficou aí de fevereiro a outubro sem ninguém tirar férias. A gente ficou praticamente um ano sem ninguém tirar férias. Agora sobrou novembro e dezembro para o pessoal tirar as férias desse ano. Thalita, então, agora voltar, né, à extinção do local de votação lá na Escola José Inocêncio da Costa. Então, reforça aí o que as pessoas devem fazer e em qual horário. Sim, esses eleitores devem vir ao cartório da meio-dia às 18 horas, com RG e comprovante de endereço, e vir aqui para a gente fazer essa troca do local. Só frisando que a gente tem encontrado bastante eleitores reclamando, porque vota ali já há muito tempo, mas é importante a gente criar essa consciência de que aqueles eleitores que têm alguma dificuldade, seja de locomoção, seja de visão, eles tenham o mesmo direito de votar com tranquilidade daquelas pessoas que não tenham essa dificuldade. Então, pensar sempre no coletivo, né? A gente é um órgão, né, da justiça, e a gente tem que pensar nesse interesse coletivo do eleitorado. Então, pensar nisso antes de reclamar. A medida foi pensando neles, né? A medida foi pensando nesse coletivo. Amanhã pode ser você que está reclamando que tenha uma dificuldade de locomoção, seja sofrer um acidente ou a idade mesmo, e tenha dificuldade de locomoção e estaria se beneficiando com uma atitude dessa. Então, sempre se colocar no lugar do próximo.